E pensar acabou virando uma doença, é isso mesmo. Hoje o ser humano existe, ele convive com uma doença hoje que é o pensar. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. E hoje nós temos um programa especial, um programa onde eu decidi compartilhar com você um sonho que eu realizei na minha vida no mês passado. Eu lancei o meu primeiro livro, um livro que tem um assunto um pouco diferente dos assuntos que normalmente a gente trata no programa, mas há uma correlação em função da minha vida profissional e em função desses estudos que eu há 10 anos tenho feito através de entender como é que é o funcionamento da mente, como é que existe, como é que acontece esses conflitos da mente humana. Eu hoje trabalho com network profissional, já fazem quase 9 anos, e ao mesmo tempo onde eu comecei a estudar os conflitos da mente humana, né? E aquilo que eu estudei, aquilo que eu estudo, fala muito sobre as experiências que eu tenho tido, principalmente apoiando executivos, apoiando profissionais dentro dos desafios que cada um enfrenta na sua vida profissional, nas empresas que trabalham. E há 10 anos que eu estou nessa jornada, ajudando empresas, ajudando pessoas a poderem entender e compreender como é que acontece essa batalha dentro da nossa mente. E quando chegou a época onde se começou a falar muito mais sobre depressão, sobre síndrome do pânico, foi onde eu acabei me aprofundando mais. E aí veio mais recentemente o Covid, essa pandemia que acabou de alguma maneira roubando a lucidez das pessoas, e no meio da pandemia eu acabei fazendo um curso, ou ministrando um curso, falando exatamente sobre aflições, sobre medo, sobre ansiedades, e desse curso nasceu o livro Vencendo a Batalha na Mente. E eu quero discorrer durante esse programa de alguns ensinamentos que eu fui buscar e que tem feito sentido na minha vida e certamente pode também fazer sentido na tua vida e eventualmente na vida de algumas pessoas que você conhece que nesse momento estão passando por um processo de ansiedade, de crise ou mesmo de algum tipo de medo e algum tipo de insegurança. O que eu tenho aprendido nessa década, um pouco mais de uma década, é que nós perdemos a nossa lucidez diante de situações contrárias que a gente precisa enfrentar na nossa vida. A gente acabou de alguma maneira confundindo um pouquinho a nossa mente da nossa pessoa. E o que eu quero dizer, o que é essa doença? Ao invés de você usar a tua mente, é a mente que te usa. E como é que a mente te usa? Basicamente fazendo com que você gere pensamentos na tua mente em função das situações adversas que você está vivendo fora de você. Então o processo é mais ou menos esse. Se eu sou hoje guiado por aquilo que eu estou vivendo fora de mim, na minha mente, a minha mente vai produzir pensamentos que estão conectados com essas situações adversas. Esses pensamentos vão gerar sentimentos negativos, logo vão gerar comportamentos negativos. Então esse é o processo, esse é o ciclo da mente humana. Eu penso, eu sinto e eu ajo. E se eu estou promovendo, se eu estou produzindo pensamentos que estão alicerçados em situações adversas na nossa vida, logo que eu vou ter emoções negativas e comportamentos também negativos. Então esse é o ciclo da mente humana, é o ciclo que todo ser humano que não tem a sua lucidez, que não tem o controle da sua mente, ele vive no seu dia a dia. Então é importante você saber, telespectador, que você não é a sua mente. Você é um filho aceito e amado de Deus, que pode estar passando por um momento de aflição, mas que não muda a pessoa que você é. Então é importante você separar aquilo que você está vivendo no seu exterior daquilo que você é como uma identidade, um filho aceito e amado de Deus. E aí é importante nós entendermos como é que a nossa mente funciona, para que fique claro mais do que nunca de que você não é a tua mente. A tua mente ela é separada de 2 níveis. Você tem o nível consciente, que representa só 5% daquilo que você pensa. Então aí uma surpresa já para você, que você normalmente é guiado pelos seus hábitos de pensar. Então a gente pensa que a gente pensa, mas no fundo 95% daquilo que nós fazemos é algo automático, é algo mecânico. É a mesma coisa quando você vai escovar o dente, mesma coisa quando você vai dirigir o teu carro. Você não vai na frente do espelho pensando qual é o dente que você vai
escovar primeiro, você não entra no teu carro pensando se ele vai ligar, se ele não vai ligar, que marcha que você vai pôr. Isso virou um hábito, e pensar também é um hábito. Então a gente basicamente tem a nossa mente condicionada a hábitos que nós desenvolvemos de pensar no decorrer da nossa vida. Então imagine um computador. Quando você compra um computador na loja, é um computador que vem sem memória. Ele está com a memória RAM zero. E é assim que nós chegamos no mundo. Nós chegamos sem nenhuma memória. E as primeiras informações que nós vamos absorvendo é da nossa família. Nós vamos copiando o nosso modelo de pensar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Depois nós vamos para a escola, depois nós vamos para os ambientes religiosos, nós vamos para o nosso ciclo de amizades, e tudo isso vai fazendo com que uma série de informações vão sendo instaladas, registradas na nossa mente subconsciente. E também tem os nossos traumas, são aquelas experiências traumáticas que a gente acabou tendo que conviver durante a sua vida. Eu tenho uma história pessoal. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim que disse para uma outra pessoa muito próxima a mim de que eu não seria nada na vida. Então você imagina o que é uma informação, uma mentira, que encontrou uma mente desguardada. Essa informação, ela se instalou no meu coração, e a partir de 12 anos de idade eu passei a acreditar numa mentira de que eu não ia ser nada na vida. E para dar uma resposta para essa mentira, eu me esforcei sobrenaturalmente para conquistar as coisas, para realizar as coisas, para dar uma resposta para uma mentira. Até que, num determinado momento, eu tive problema na minha vida com as minhas empresas. Logo veio aquela voz no meu interior, tá vendo? Você não ia ser nada, falei que você não ia ser nada na vida, uma grande mentira. Então precisa tomar cuidado, telespectador, porque se você tem coisas que não foram resolvidas no teu passado, se você teve traumas, se você teve experiências negativas que não foram resolvidas, o grande risco dessas situações, dessas experiências estarem controlando a sua vida. E como é que ela controla a sua vida? Ela funciona como gatilhos mentais. Quando você está passando por situações parecidas com aquelas situações que você viveu há 5, 10, 15 anos atrás, isso automaticamente funciona como um gatilho, ou seja, os pensamentos que você teve lá atrás, eles voltam novamente a rondar a tua mente, mesmo sendo em outras situações, mesmo sendo em outros cenários, mas você produz os mesmos pensamentos, logo você produz as mesmas emoções e logo você produz os mesmos comportamentos. Teve uma outra história de 3 filhos que viviam com um pai alcoólatra. E havia o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo. E o pai, toda noite, ele chegava embriagado e chegava muito agressivo na sua casa. E a reação dos 3 filhos eram muito diferentes. O filho mais velho, ele confrontava o pai. Ele não aceitava aquilo que o pai fazia quando chegava em casa sob a influência do álcool. Então ele meio que combatia o pai. O filho do meio, ele meio que tentava ser político, pai, não faz assim, deixa o irmão do lado, ou seja, ele tentava colocar panos quentes na situação. E o terceiro filho, o mais novo, ele fugia, ele tinha medo do pai. Quando o pai chegava, ele sabia que a experiência não seria boa, ele se isolava no quarto, se escondia embaixo da cama. Então você perceba, uma situação, 3 reações diferentes. E essa vida desse pai com esses 3 filhos, eles tiveram essa experiência por anos e anos. Aí o pai faleceu, aí os filhos cresceram, e aí cada filho, depois de crescido, teve 3 reações diferentes de acordo com os momentos de aflições da vida. O filho mais novo, o filho mais velho, melhor dizendo, ele confronta os problemas da vida. Então quando vem uma situação, quando vem um desafio, ele não é um cara de recuar, ele é um cara de ir para cima e resolver. O filho do meio, ele tenta mais ou menos ser político, mais ou menos tentar colocar as coisas debaixo do tapete, colocar panos quentes na situação, ou seja, ele tenta mais ou menos ir convivendo com a coisa. E o filho mais novo, quando vem um problema, ele foge do problema. Por quê? Porque na mente subconsciente dele, ele tem medo de situações adversas, ele se coloca em situações de risco quando
tem um problema quando tem uma adversidade. Por isso, telespectador, é muito importante você olhar para o teu passado. O teu passado tem muito mais influência na tua vida do que você pode imaginar. Quer seja por causa da tua história, quer seja por causa dos modelos que você foi absorvendo no teu passado, quer seja por causa dos traumas que você viveu e que você precisa resolver. Então, era essa mensagem que eu tinha nesse nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai continuar compartilhando o conteúdo do livro que eu lancei há 30 dias atrás, Vencendo a Batalha da Mente. Eu espero vocês após o intervalo. Até lá.